Café da manhã, vamos levantar, vamos levantar. A Campa Jovem funciona assim, pessoal, mas tem que levantar. Café da manhã no horário devocional, tudo muito bem organizado para você. E a próxima palestra do irmão Peter, que você conhece, que você já ouviu, já esteve aqui conosco e que vai agora falar com vocês. E você, é um cristão? Então, Cristo é a sua vida? Cristo é o teu Senhor? Você tem uma identidade com Cristo. E há que se corresponder a essa identidade com Cristo. Eu considero bastante apropriado esse tema que nos foi proposto, o desafio de ser cristão nos tempos atuais, porque justamente nos faz recordar do que implica a nossa identidade com Cristo. Então vamos lá. Ser cristão em pleno século XXI. O desafio que temos diante de nós. E quando estamos falando de desafio, isso diz respeito a uma dificuldade a ser superada. Uma resistência a ser vencida. E nós vamos ver que essa resistência a ser quebrada reside justamente em nós. Somos nós que precisamos ser trabalhados. E aí já vamos percebendo que não se trata de algo fácil. Não é moleza. E para ficar nesse contexto, uma curiosidade. Vejam só que interessante. No idioma alemão, a palavra desafio é Herausforderung. Se você aí não via a hora de aprender uma palavra em alemão, está aí a sua oportunidade. Repita comigo. Herausforderung. Mas o que nos interessa agora é o que está sendo expressado aí. Desafio, Herausforderung, é uma composição de Heraus e Forderung. Heraus indica uma direção. É de dentro para fora. É um movimento que extrai alguma coisa de você. E Forderung é algo que está sendo requisitado, reivindicado. É uma exigência. Então, quando um alemão está falando de um desafio, ele sabe que se refere a alguma coisa que terá que partir dentro dele, para que ele possa corresponder a uma exigência colocada. E aí já fica claro que no desafio de corresponder ao cristianismo, há que se doar, há que se consagrar à causa de Cristo. Quando se fala de desafio, então isso já implica que não há uma facilidade. O próprio Senhor Jesus já dizia a todos, em Lucas 9, de 23 a 25, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Uau! Você ouviu bem? São palavras do próprio Senhor Jesus. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo implica abrir mão da sua autonomia. Você deixa de governar a si próprio. Abrir mão da sua independência. Um cristão está colocado sob jugo. Ele tem agora sobre si um Senhor. E para visualizar a diferença do que isso implica, imagine um boi no pasto e outro boi com uma carga atrelada ao pescoço puxando uma carroça. O primeiro, livre no pasto, se movimenta segundo a sua vontade, segundo o seu bem-querer. É independente. Já o segundo está sob jugo e há que se submeter aos comandos do condutor da sua carroça. Uma vez que alguém confessa a Jesus como Senhor e crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está salvo. Graças a Deus por isso. Ele está salvo. Mas agora, ele também está sob um jugo. Ele se colocou sob o senhorio de Jesus Cristo e para ele é o fim da autonomia.
Se alguém pensava que tinha livre-arbítrio, pode esquecer. Isso agora acabou. Tudo foi entregue a Cristo. Tudo agora está sujeito à direção do Senhor Jesus. Essa pessoa, você, eu, agora somos cristãos. As nossas decisões, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos valores, a nossa mente, até mesmo os nossos pensamentos, eles estão cativos à obediência de Cristo. Estão sujeitos a Cristo. Radical, não é? Diga aí, você estava ciente desse desafio? Então, e agora? Vai encarar ou vai cair fora? O desafio de ser cristão. Nós vamos continuar falando disso agora. Nós somos chamados a seguir nas pisadas do próprio Senhor Jesus. Segundo Filipenses 2, Ele é a referência, até mesmo com respeito aos sentimentos que nos devem mover. Filipenses 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja então que seguir a Cristo, ser cristão, requer disciplina, abnegação, negação de si mesmo. Implica amar, servir e até mesmo agradar ao próximo, considerá-lo superior a si mesmo. Encontramos na palavra de Deus claras referências aos desafios implícitos ao cristianismo. E esta passa agora a ser a nossa diretriz: o esvaziamento de nós mesmos e dedicação à obediência. Vejam só, 1 Coríntios 9, versículo 23 a 27, o apóstolo Paulo fala de si mesmo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu. Não sem meta. Assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E assim, nós vemos, pelo exemplo colocado pelo próprio apóstolo, que a nossa disciplina, que a nossa luta, que o nosso empenho não é ao léu, não é a fundo perdido, não é sem razão. Como diz a palavra, não é sem meta. Não é sem meta. Agora, a grande maioria dos seres humanos não faz isso naturalmente. Aliás, o pendor natural vai no sentido contrário. O ser humano, você ou eu, só vai conseguir agir dessa forma, que é contra-intuitiva, mediante a fé na palavra de Deus. Quando se dá crédito à sua veracidade. É uma questão de levar a palavra de Deus a sério e de crer nela. E isso, aliás, é essencial no cristianismo. Que se preste obediência incondicional à palavra de Deus. E aí está o desafio, gente. Porém, um desafio não é necessariamente que ser uma coisa vã, sem meta, sem recompensa, como vimos. E eu estou particularmente muito feliz por ter encontrado na palavra de Deus evidências absolutamente sólidas de que a disciplina imposta e requerida do cristão está atrelada a uma recompensa, que a Escritura chama de galardão. Ou seja, é um desafio que vale a pena ser encarado. A dificuldade tem o seu galardão.
Vamos conferir isso na Palavra de Deus? 2 Timóteo 2, de 11 a 12. Atentem como aqui nesta passagem, o apóstolo já logo de início frisa que a Palavra de Deus é a referência absoluta e que sempre que nos colocam um ônus, não deixa de nos motivar com o bônus. Então vamos lá. 2 Timóteo 2, 11 a 12. Palavra fiel é esta. Palavra fiel é esta. E se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Então, morremos, viveremos. Sofremos, reinaremos. Ônus, bônus. O caso de Moisés, em Hebreus 11. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele tinha em vista a recompensa. Então, veja aqui também a repetição desses dois polos. Hoje, com respeito à vida terrena, o opróbrio, ou seja, o desprezo, a privação, o sacrifício. No futuro, na vida do Senhor, o reconhecimento, o galardão. Hoje, o ônus. Para o futuro, o bônus. Vamos ver mais passagens. 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Cadê o ônus? Padecer um pouco. Mas onde está o bônus? Atuação divina no sentido de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. E por fim, a meta final do seu chamado, a graça de podermos participar de sua eterna glória. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O ônus, a tribulação momentânea. O bônus, o peso eterno de glória muito excelente. Coisas eternas. Romanos 8, versículo 17 e 18. É certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aflições, glória. 2 Timóteo 1, versículo 12. Padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Viram só? Deus nos dá em sua palavra muito mais confirmações desse tipo. Hebreus 11 é um capítulo no qual Deus tem grande satisfação de nos apontar inúmeros indivíduos que abraçaram as promessas de Deus. Propulsionados pela fé, eles arcaram com inúmeras dificuldades. Não se deixaram acuar pelo desafio que tinham dentro de si. Eles olhavam para o futuro, aspirando uma pátria superior, isto é, celestial. E diz ali em Hebreus 11 que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E
para coroar essa minha lista de passagens bíblicas que colocam, por um lado, as dificuldades, os desafios da caminhada cristã, com vistas à época presente, e por outro, esse sacrifício sendo compensado com vistas à época futura, eu quero citar uma passagem que descreve o homem cujas pegadas nós somos chamados a trilhar. Olhemos firmemente para esse homem, o homem Jesus. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não desfaleceis, desmaiando em vossas almas. Os desafios e as dificuldades da caminhada cristã são e serão amplamente compensados pela glória e alegria indizível prometida aos filhos de Deus.